costuma pensar na sua caminhada? Me ajude, tecladista, não deixa só esse pé aí, não, que fica vazio. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. A Bíblia vai dizer que Jacó, antes da sua morte, vai abençoar os seus filhos. E parece que essa história de ter muito filho não é de agora, não. Jacó teve 12. Eu não sei se você quer essa bênção sobre a tua vida. Você quer receber isso aí? Alguém quer ter 12 filhos? Alguns disseram misericórdia, passa de mim. Mas Jacó teve muitos filhos. E no meio desses filhos ele gera príncipes que gerariam tribos, pastor Herbert. E é interessante que antes da sua morte, Jacó não tinha muito o que deixar, então ele vai se preocupar em liberar bênção sobre a vida dos filhos. Alguns pais fazem isso no dia de hoje. Olha para uma criança e diz, vai ser médico. Olha para uma criança e diz, vai ser advogado, vai ser um pastor, não sei. E as pessoas começam a profetizar sobre a vida dos filhos. E é interessante que quando Jacó profetiza, lá na frente, Deuteronômio capítulo 33, Moisés também abençoará as tribos. Nem sempre a bênção condizia ao momento e nem sempre a bênção era algo bom. Porque muitos dos filhos de Israel, que depois Deus vai mudar o nome dele de Jacó para Israel, vai ser coisas que talvez alguns deles plantaram na caminhada. E a Bíblia vai dizer, em especial, que diante de 12 homens, Jacó libera uma bênção especial sobre uma tribo chamada Zebulon. Diga comigo, Zebulon. Olhe para alguém e diga, você precisa ser como Zebulon. E é interessante porque Zebulon significa morada, habitação. Cada tribo tinha uma figura que identificasse ela. E a figura de Zebulon era a figura de navios em portos. Porque essa era uma tribo que viveria perto dos mares. Essa era uma tribo que iria morar perto de regiões de água. Essa era uma tribo que ia viver em um lugar onde navios iam chegar, iam descer e daqui a pouco iam partir. O Senhor falava no meu coração enquanto eu lia um livro sobre as tribos de Israel. E Deus ministrava no meu coração sobre esse texto, queridos. Porque quando a gente para pensar em porto, o que é um porto? Porto é um lugar onde pessoas chegam com uma carga pesada, lança sobre o lugar e fica por um tempo até daqui a pouco ir embora, vazio ou outros lugares carregados. Quantos de vocês aqui já foram no Porto de Deus? Acredito que depois dessa palavra você vai começar a perceber aquilo que Deus de fato quer falar com você. É interessante porque todas as vezes que o navio vai chegar, vai ter uma necessidade de muitos profissionais. Vai ter que ter reboque para puxar esse navio. Vai ter que ter proteção para ele não bater com força no cais. E eu entendo então que quando a palavra do Senhor vai dizer que a bênção liberada para Zebulon é que ele moraria à beira do mar e se tornaria um porto para muitos navios. Eu entendo então pela palavra que porto é um lugar que dá acesso a pessoas, que trajeta destinos. Talvez você para na sua vida e quantos de vocês aqui já reclamaram? Meu Deus, parece que quando a pessoa tem problema só lembra do meu nome. Parece que quando alguém está passando por uma adversidade só lembra que eu posso resolver. Louve a Deus, porque talvez alguém está te enxergando como um pouco. Talvez alguém no momento do desespero vai lembrar do teu nome dizendo, essa é a pessoa onde eu posso descarregar as minhas cargas. Eu acredito que se você está de pé hoje vivo, em muitos momentos da sua caminhada, você já jogou cargas sobre a vida de alguém. Você pode levantar a mão e agradecer pelas pessoas que já foram pouco na tua vida. Quantas pessoas já foram um abrigo para você? Às vezes a gente chega cansado, desanimado, dizendo vou parar. Aí alguém diz, joga essa carga sobre mim. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua família. Muitas vezes não vai resolver a tua situação, mas vai lhe dar uma palavra que te anima e te coloca de pé. Isso é ser porto na vida do outro. A Bíblia vai dizer, queridos, que essa era a bênção que estava sobre Zebulon. O porto é um lugar de acolhimento.
precisam. Às vezes a gente reclama disso. Parece que as pessoas só me procuram quando precisa. E depois que elas não precisam mais, elas vão embora. Por quê? Porque elas são apenas navios. E talvez Deus te escolheu para ser um porto. É tão interessante porque o povo aí fora diz assim: fulano é meu porto seguro, né? Fulano, meu emprego é meu porto seguro, meu namorado é meu porto seguro, minha família é meu porto seguro. Eu vou lhe dizer uma coisa: o único porto que não desaba se chama Jesus de Nazaré. Você chega de manhã carregado, ele descarrega a mercadoria. Você chega de noite carregado, ele diz: eu te alivio, meu filho, eu tiro o fardo cansado da tua vida. É tão interessante, o Senhor falava no meu coração: existem muitos navegantes e poucos portos. Tem muita gente precisando aí fora e pouca gente para aliviar a bagagem. Lembra de Jonas no meio daquele navio? Quando a tempestade se levanta no mar, o que ele faz a princípio? O povo que estava no navio começa a jogar para fora do navio tudo aquilo que pesava, porque a embarcação corria risco de romper. É noite de Deus tirar alguns fardos pesados das suas costas. É noite de Deus aliviar a sua alma que está cansada. Talvez você entrou aqui tão cansado fisicamente e o Eterno está dizendo: eu quero passar do teu corpo nessa noite. Eu quero tirar esse fardo desnecessário, porque quando chegar as cargas novas, a gente não vai aguentar suportar. Oh, meu Deus. O que Deus tem para a tua vida? A bênção de servir como um lugar onde pessoas possam parar. A bênção de ser um lugar onde pessoas vão olhar para você e dizer: isso eu posso falar com fulano porque ele tem estrutura. Porto fala sobre estrutura. Um lugar que aguenta carga e descarga. Um lugar que te alivia. Um lugar que pode trazer e ao mesmo tempo levar. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu estava pensando nesse texto, tem tanta gente que vai dizer assim: mas eu vou ficar nisso a vida toda. Eu estou sentado, só recebo. E o Senhor está dizendo: não, a sua vida não é uma vida só de porco. Deus está derramando coisas para que você se levante e você possa fazer navios navegarem através da sua vida. Talvez aos seus olhos pareça ser um lugar totalmente de paralisia. Só que uma coisa você precisa entender: porto nunca será um atracador. O porto é um lugar de passagem. O navio vem e daqui a pouco ele vai. E o problema nosso é que a gente quer resolver a vida da pessoa do início ao fim. O problema é que se a gente vacilar, tem alguém que amarra uma âncora nos nossos pés e quer ficar do nosso lado todos os dias, como se a gente tivesse que resolver tudo na vida dele. Que o Senhor corte isso nessa noite, porque Deus nunca fez o homem para depender de outro homem. Ele quer que sejamos dependentes dele, dependentes de Jesus. E eu quero dizer nessa noite: a sua vida não é um atracadouro, não é um lugar de paralisia. Talvez a sua vida está estagnada ministerialmente falando, você não consegue se levantar, e Deus está dizendo: eu quero mover essas águas de novo, eu quero te levantar. Não podemos estagnar em um lugar de paralisia. Era onde Jacó olhando para os filhos e dizendo: você será um lugar seguro de passagem. O porto também, queridos, precisava ter defesa contra os choques que viriam. O porto não poderia ser um lugar de estrutura frágil. Às vezes a gente não entende os processos que passamos. E porque Deus nos estrutura tanto, pastor Herbert, é porque Ele sabe as cargas que nós vamos suportar. Deus sabe, querido, até onde vai o teu limite, aonde vai o limite das tuas forças. Tem gente que talvez entrou aqui nessa noite dizendo: eu estou no meu limite. E o Senhor está dizendo: joga nos pés de Jesus aquilo que está pesado. Porque se está pesado, não é o fardo que Jesus está te dando, porque o fardo dele é leve e o jugo de Jesus ele é suave. É tão interessante isso, porque Deus falava muito comigo pela ausência de portos.
Muita gente está atracada em lugares errados. Meu Deus. Quando você vai ver alguém que está procurando uma solução, daqui a pouco tem uma âncora de alguém numa boca de tráfico. Pessoas que estão atracadas em lugares errados. Talvez alguém que está procurando paz em sua alma e está buscando tantas soluções em lugares que talvez nunca vão trazer isso. São pessoas que estão atracadas em lugares errados. Aí você vai cutucar alguém e vai dizer: Deus está esperando você se levantar e soltar a âncora dos pés dessas pessoas. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós e Ele nos ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos. É tempo da gente se levantar e dizer: usa, Senhor, a minha vida. Deus não te salvou para viver atracado dentro de uma igreja. O Senhor te salvou para ser como um lugar onde pessoas desembarcam e passam e vão navegando até aquilo que Jesus quer fazer. Glória. Aqui tá bom, missionária. Sentei na minha cadeira de costume. Estou debaixo do melhor ar-condicionado. Aí o Senhor está dizendo: mas eu não tenho tempo de atracador para tua vida. Jesus, Ele está voltando, queridos. Eu acredito que a maioria do Vilela ainda não é crente. E Jesus está dizendo para você nessa noite: eu quero que vocês vão de casa em casa. Tem muito navio à deriva nesse bairro. Tem muita gente precisando de uma palavra. Não sei pregar aquilo que tu já sabe fazer. Pode tirar alguém de afundar diante de profundezas. E o Senhor está liberando essa palavra nessa noite. Tem cargas para ser aliviadas através da sua vida. Eu não aguento. Eu não consigo, consegue. Coisa boa é estar andando na rua cheio de sacolas pesadas e do nada alguém segurar na tua mão e pegar uma das sacolas. A gente sente um alívio, né? Assim é a caminhada quando alguém se levanta para nos ajudar. É tão interessante isso porque Gálatas capítulo 6, verso 2, a Bíblia diz que nós deveríamos levar as cargas uns dos outros. E assim nós cumpriríamos a lei de Cristo. A gente vive numa geração um pouco indiferente. O problema é dele que criou o problema, não tem nada a ver com a vida dele. E aí vem o Senhor e diz pra gente: a gente deveria levar as cargas uns dos outros. Tá raro pessoas que hoje se levantam, irmãos, para interceder pela vida de pessoas. Vou lhe dizer, isso não é função de gente que tem posição na igreja. Não é só função de um pastor, de um obreiro. Deus conta com um mandamento geral dizendo: você é aquele que precisa carregar as cargas. Você é aquele que precisa olhar para uma alma sedenta e dizer: eu estou aqui, conta comigo. Não sei fazer muita coisa não, mas carregar peso eu sei. Poderia contar a quantidade de vezes que nos lugares onde eu vou ministrar a palavra, volta e meia eu recebo mensagens de pedido de socorro. Hoje à tarde ainda estava aconselhando minha irmã de outra denominação, cheia de cargas pesadas. O Senhor falava comigo: enquanto a gente está tão envolto nos nossos problemas, a gente para de olhar aquilo que é do outro. Enquanto Jó estava pensando nas suas dificuldades, nada acontecia. Mas quando ele ora pelos amigos, quando ele pega aquelas cargas, a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. Deus está entregando uma palavra para você. Quer ter alívio, quer ter resposta de Deus na sua vida? Ajude pessoas. Se levanta com essa âncora que vai puxar alguém de baixo. E você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Às vezes a gente canta tanto, né? Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Você já parou para pensar nessa música? Você já parou para pensar qual é a função de um farol brilhando à noite? Você já parou para pensar o que é ser ponte sobre as águas? Você já parou para pensar o que é ser flecha que acerte o alvo, um abrigo no deserto? Fala
completamente à deriva. Aí sabe o que a gente fala? Depois que a pessoa conta toda a história, a gente diz: é complicado, vou orar por você. E Jesus está dizendo: não, eu conto com um pouco mais. Sabe o que acontecia antigamente, queridos? Quando a gente convidava pessoas para vir para a igreja, que as pessoas tinham algumas situações. Eu tenho 18 anos na caminhada do Evangelho e eu lembro que quando as mulheres tinham muitos filhos e a gente queria que aquela família fosse para a igreja, algumas pessoas se arrumavam mais cedo, iam para a casa dessa mulher, ajudavam a cuidar das crianças só para a mulher não faltar o culto, porque tudo que a gente queria era ter aquela alma próxima, tudo que a gente queria é que Jesus alcançasse aquela vida. O Senhor fala ao nosso coração nessa noite: há quanto tempo você não serve a vida de alguém? Há quanto tempo você não se sacrifica para alguém? E eu não estou falando aqui sobre pessoas que você ama, porque assim é fácil. Eu estou falando sobre quem você não conhece. Porque nem todos os navios que descem no porto as pessoas conhecem. E Jesus está dizendo para você nessa noite: é tempo de se levantar. É tempo de ir buscar os barcos que estão à deriva. A igreja é um grande porto, onde navios entram e navios passam. E o desejo de Deus nessa noite é que a gente seja esse lugar. Só que o grande problema nosso, sabe qual é? É que corre o risco da gente se apegar. E o desejo de Deus nunca é que a gente se apegue, porque a vida das pessoas é como uma roda gigante. Às vezes quem está com você hoje não estará com você amanhã. E tudo bem, porque a sua vida é como um porto. Mas talvez você pode olhar e pensar assim: missionária, será que eu vou ficar nisso até quando? Quem que já reclamou de receber tanta carga dos outros? Levanta a mão. Eita, não aguento, mas não vou entregar tudo. Vixe! Tem dias que parece que a carga dobra, que pesa. Aí a gente olha e diz: eu não estou aguentando nem comigo, piorou com os outros. Quem aqui talvez tenha uma família que tudo na sua casa é você? O tio adoeceu é você, a mãe adoeceu é você, problema com o vizinho é você. Glória a Deus, porque tem você, porque você é uma coluna. E se você é forte a esse ponto, é Deus dizendo: eu te dei estrutura de ferro para que você suporte esse lugar. Só que nem sempre Deus nos deixará como povo. E aí é tão interessante como as coisas se casam no culto, porque Tainá vai ler um texto falando sobre profundidade. E Moisés, quando olha para a tribo de Zebulon, vai olhar e vai dizer: eu libero outra palavra sobre eles. Eles serão aqueles que vão buscar os tesouros escondidos das praias. Aleluia. Glória. Onde é que existem tesouros escondidos nos mares, na profundidade? É nesse lugar onde Deus quer nos levar. Porque tem horas que seremos porto, mas tem horas que nós vamos ter os navios que vão andar. Aprenda a discernir cada tempo da tua vida. Porque agora, em Deuteronômio 33, a Bíblia vai dizer: alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens, porque eu te darei tesouros escondidos nos mares. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Você vai descer em níveis tão profundos. Na profundidade é lugar de silêncio. Na profundidade é lugar de exclusividade. Ninguém vê aquilo que está no profundo, só aquele que desce. Talvez você ache bonitos navios grandes que estão na superfície, mas Deus está buscando uma igreja que não é de aparência. Uma igreja que não passe dizer: eu sou um grande navio, mas uma igreja que desça na profundidade. Uma igreja que busque, que sugue aquilo que de baixo pode ter. Ele diz: eu vou te dar as abundâncias dos tesouros escondidos nos mares. É como se trouxesse uma comparação de um submarino, irmãos. Foi até tema um tempo atrás aí, né? De um que desapareceu, de alguém que se empolgou e quis descer. Submarino é algo que desce na profundidade. O navio trabalha por cima, mas o submarino desce.
E é como se o Senhor estivesse dizendo nessa noite: em que tempo da sua vida você está? Será que você está num tempo só de receber cargas e jogar cargas? Será que você já está nessa fase se alegrando, passeando em alguns lugares? Será que você está nessa fase onde você está buscando tesouros na profundidade? Porque quando a Bíblia diz que mesmo diante de tantas palavras de bênção sobre essa tribo, sabe o que vai acontecer com ela? Eles não ouvem a voz de Deus. E eles estão entre as tribos que vão viver aquilo que no mundo tinha. Sabe o que acontece com a tribo de Zebulon? Passa por um cativeiro terrível. Os assírios começam a cercar essa tribo. E talvez alguém que um dia foi porco, talvez alguém que um dia viveu na profundidade, agora está no cativeiro. Talvez essa é a sua situação. Talvez você já foi um lugar de alívio para muita gente. Talvez você já viajou em muitos lugares. Talvez você já desceu no profundo, mas agora você está na superfície. Ou talvez você chegou num tempo de cativeiro, onde parece que não tem mais esperança para você. Só que a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, que da tribo de Zebulon, um povo que estava em trevas viu uma grande luz. E eu quero lhe dizer uma coisa: nada na Bíblia está por acaso. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9 que essa tribo se tornaria uma região famosa e que o povo que andava na escuridão, a luz ia brilhar, porque Jesus poderia escolher qualquer território, mas ele desceu e morou nas terras de Naftali e de Zebulon, para dizer para você que não há lugar escuro onde ele não possa te puxar. Não há lugar escondido onde a mão do Senhor não possa te enxergar e te arrastar para cima. Eu não sei qual é o nível da sua vida que você está, meu irmão, mas a Bíblia diz em Mateus que Jesus vai descer nessa região e vai cumprir aquilo que Isaías falou. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Jesus poderia escolher qualquer território para morar, mas ele desceu e foi morar numa região de vidas que já tinham vivido uma experiência com pessoas, de vidas que tinham uma bênção sobre essa tribo, mas que não souberam aproveitar, de vidas que agora estavam passando um cativeiro terrível, mas que agora uma esperança tinha brotado no fim do túnel. Missionário, o que é que você quer dizer com isso? Que Jesus está dizendo para você: você precisa ser essa região aonde Jesus trabalha, aonde Jesus passeia, aonde Jesus clareia. Eu não sei se você tem esse desejo na tua vida, mas Jesus quer te dar um brilho tão forte que quando você passar, alguém vai dizer: eu quero servir a esse Deus, eu quero viver a vida desse rapaz, eu quero viver a vida dessa menina, eu não quero viver esse cativeiro. Precisamos largar, irmãos, o tempo do atracador. Precisamos deixar o lugar que talvez rouba a nossa expectativa. Talvez você esteja vivendo então o tempo da claridade, porque quando Jesus aparece, ele não só raia a esperança, mas ele dá destino àquele povo. E talvez seja disso que você está precisando aqui nessa noite, que a luz do Senhor resplandeça e te dê destino. Só que o Senhor dizia ao meu coração: eu quero aliviar as suas cargas. Missionário, quando eu estiver cansado, o que eu faço? Eu recebo do outro e eu jogo sobre Jesus. Porque uma coisa que eu aprendi é que Deus nunca cansa. Eu me canso, mas Deus não se cansa e nem. Qual é a dinâmica do Evangelho? Alguém joga uma carga sobre mim e eu jogo sobre Jesus. Alguém diz para mim: ora por mim, eu oro e jogo aos pés de Jesus. O problema é que a gente quer levar a carga de todo mundo. E precisamos entender, eu quero que você dê esse recado para alguém: todo porto também precisa de alívio. Nenhum navio chega de vez em um porto, porque porto tem limite. Porque tem tanta gente doente emocionalmente, porque não souberam colocar
você faz fácil. Tem gente que não sabe dizer não, irmãos. Cuidado, porque você é um sério candidato até no navio que afunde. O Senhor está dizendo nessa noite: você precisa entender qual é o seu lugar. E o seu lugar é um só. Um lugar onde você recebe as cargas e você joga isso no chão. E você deixa com que novos navios levem. Por isso que é interessante a beleza da igreja. Porque na igreja eu não sou o único navio. Na igreja eu sou um dos navios. Na igreja tem um porto. E talvez a carga que Tainá jogue aqui não carregue. Eu sou aquele que vou levar. O Senhor está dizendo a essa igreja nessa noite: você precisa ser um Zebulon na vida de alguém. Você precisa ser um lugar de alívio. Você precisa ser alguém que possa olhar no domingo e dizer: hoje eu não vou para a igreja sem um visitante. Eu vou buscar alguém. Eu vou chamar a minha âncora e dizer: vem comigo que eu suporto a tua carga. O problema é que às vezes a gente está tão cheio de pesos excessivos que quando chega algo pesado de verdade a gente não suporta, porque a gente está acumulando cargas. Só que nessa noite Deus vai quebrar esse jugo. Nessa noite você vai voltar para casa mais leve. Se o Senhor está nessa igreja, como eu sei, pessoas sairão deste lugar mais leves. Pessoas sairão deste lugar mais leves, minha irmã. Mas meus problemas não são resolvidos ainda. Não interessa, mas você vai aprender a carregar com eles de forma mais leve. Precisamos entender isso, irmãos. Quando Agar estava andando no deserto, sabe o que aconteceu com ela? O odre acaba a água que estava nele. E às vezes a água tem que acabar. Porque quando a água acaba, o odre sai dos ombros. Porque era nos ombros de Agar que Abraão tinha colocado pães e água. Você acha que isso não estava pesando? Às vezes a gente não entende, porque algumas coisas têm que acabar na nossa vida. É Deus dizendo: não é para morrer, Agar, sou eu aliviando as suas cargas. Quando a samaritana chega no horário quente, com um cântaro sobre os ombros, você pensa que aquilo não estava pesado? Estava. Mas Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida. E ela lança o cântaro. Era Jesus dizendo: você não precisa carregar esse fardo pesado. Para você que entrou aqui nessa noite ainda não é evangélico, eu quero dizer algo para você. Jesus quer tirar esse fardo pesado das suas costas e te entregar a suavidade que tem em Jesus. Queridos, não há lugar de descanso. Você pode estar cansado, aí você diz assim: eu vou pagar o melhor hotel. Onde é que se descansa uma alma cansada? O corpo você pode deitar, dormir, descansar, mas uma alma cansada, só conheço um lugar de descanso para a alma. Farmácia não vende medicação para a alma cansada. Shopping não é medicação para a alma cansada. Lugares de lazer não são lugares de descanso para a alma cansada. Eu só conheço um remédio, que é um remédio da alma cansada. Recebe ele: raiz de Jessé. É o Senhor que passa e cura as nossas feridas. É nesse lugar que eu chego cansado e recebo descanso. Quero lhe dizer uma coisa: em muitos momentos da minha caminhada eu cheguei cansada das coisas do dia a dia, e tinha culto e eu dizia: meu Deus, hoje eu vou arrastada. O corpo estava cansado, os pés estavam doendo, mas quando eu dobrava os meus joelhos na igreja, parecia algo instantâneo. O Espírito do Senhor passeava no meu corpo, nas minhas pernas, e eu voltava para casa como se nada tivesse acontecido, porque aqui tem descanso. Nesse lugar que o Senhor quer te levar. Chega de ser um atracador. Chega de ser um lugar onde você só recebe. Deus está dizendo: eu quero levantar portos nessa igreja. Eu quero levantar pessoas que possam receber navios cansados e abrir estrada dizendo: eu dou destino a você. É pouco aquilo que eu sei, mas aquilo que eu sei
pode te dar destino. Eu quero profetizar isso. Se você deseja, eu quero que você levante as suas mãos. Que o Senhor seja na tua vida a força que alguém precisa. Que você seja o nome que alguém procura quando alguém está pensando em tirar a sua vida. Que você seja essa pessoa quando um casal que pensa em se separar, lembre do teu número, do teu telefone e diz: eu vou ligar para fulano, porque ele tem uma palavra que vai mudar a minha história. Meu irmão, Deus está te chamando como um aliviador de cargas pesadas. O Senhor está te chamando nessa noite como alguém que será uma voz que dá destino a outras pessoas. A palavra de Deus é muito direta nessa noite. Solta aquilo que está pesando e seja livre para viver aquilo que o Senhor tem na sua vida. E mais do que isso, para ser um porto. Diga comigo assim: eu sou um Zebulon de Deus na terra. Eu quero receber essa bênção que se alegra em viagens. E essa bênção que será como um porto de idas e vindas para muitos. Eu quero encerrar dizendo algo para você. Como é bom quando a gente ajuda alguém e alguém olha e diz assim: eu estou de pé porque fulano me socorreu. Como é bom quando a gente ouve notícias assim: eu estou vivo hoje porque eu pensei em me matar, mas a minha amiga estava comigo do meu lado. Como é bom quando a gente, num momento difícil, a gente não passa sozinho os momentos difíceis. Se você já recebeu muita ajuda, o Senhor está dizendo: agora é a sua vez de aliviar a carga dos outros. Quebra essa muleta espiritual, querido. Quebra esse nível de dependência, onde só a gente precisa receber. Tem pessoas que vivem níveis e mais níveis. Não, eu não consigo. Eu sempre sou aquele que preciso ser abraçado. Não, o Senhor está dizendo: eu conto com seus braços, eu conto com suas pernas, eu conto com a sua voz, eu conto com a sua mão, eu conto com o propósito que eu tenho na tua vida. Sempre digo isso. Só tem desejo de se matar quem ainda não encontrou o seu propósito de vida. Quando alguém pensa em se matar, ele está querendo acabar com todas as pessoas que viriam depois dele. E eu quero lhe dizer: a sua vida é importante. Deus conta com você. Porque tem muito navio prestes a afundar lá fora. Mas não vai afundar, porque você vai chegar primeiro. Eu profetizo que Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Queridos, num culto como esse, uma vez pregando uma palavra, encerro aqui para orar. Eu estava pregando sobre Filipe e o eunuco, e eu disse assim: irmãos, amanhã Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E Ele vai dizer para você aquilo que você vai ter que fazer. Sabe o que Deus fez comigo? Preguei a palavra no domingo. Na segunda-feira eu estava em casa. Ouvi uma voz de comando de Deus dizendo: vai em tal loja. Eu disse: Deus, eu não estou precisando de nada. Também não tenho dinheiro. O que é que eu vou fazer nessa loja? Deus não me disse, Ele só disse: vai nessa loja. Irmãos, eu cheguei na loja, e é muito difícil uma mulher não gostar nada dentro de uma loja, né? Só que naquele dia eu não gostei de nada. E aquele momento você fica assim constrangido, porque o vendedor já fez de tudo para lhe vender alguma coisa. Aí eu olhei para algo assim muito simples, eu disse: eu vou comprar isso aqui para não passar vergonha de ir embora. E quando eu estava ali no balcão, eu perguntei: Deus, por que é que o Senhor me trouxe aqui se o Senhor me mandou vir nessa loja? Enquanto eu estava pegando o produto, chegou uma mulher na porta. Deus me levou na loja só por causa daquela mulher. E quando eu estava para pagar a mercadoria, eu vi ela desesperada dizendo assim: vocês poderiam me ajudar com algum alimento, porque eu deixei 2 crianças em casa com fome. E eu sou nova convertida, eu sirvo ao Senhor. Mas a coisa está difícil na minha casa e eu não tenho como fazer nada. E eu vim atrás de ajuda. E eu não tinha dinheiro nenhum, só um cartão de crédito que nem meu era. O menino da loja tirou R$5 para ela pagar a passagem. E ela disse assim: até 1 quilo de farinha
para levar para os meus filhos. O Senhor falou comigo, lembra da palavra de ontem? Eu te trouxe nessa loja só por causa daquela mulher. Leva ela no mercado. Eu disse, Jesus, o dinheiro não é meu, o cartão não é meu. E foi uma época, queridos, que Deus tinha me tirado do trabalho secular, que eu não tinha nem previsão de pagar nada. Não tinha recurso. E o Senhor falava comigo, isso é fé, leve ela no mercado. Aí eu pensei assim, vou comprar R$50 de coisa e está tudo resolvido, pastor Everett. Quando eu cheguei na porta do mercado, irmãos, o Senhor falava comigo, pegue um carro e faça uma feira para essa mulher. Isso agora já é loucura. A mulher nem sabia, eu acho que ela olhou para mim e disse, essa mulher tem dinheiro. Se ela soubesse. Eu por dentro dizendo, Deus, qual é a parte que o Senhor não entendeu como tem dinheiro? Peguei esse carrinho, irmãos, como foi lindo aquele dia. Porque eu peguei o carrinho, o Senhor dizia, pega leitinho. Aí ela dizia, não, irmã, pode ser aquele leite inferior. Eu disse, não, meu irmão, servo de Deus. Quando Deus manda alguma coisa, você tem que dar melhor. E ela foi se empolgando, eu imagino ela dizendo, essa mulher tem dinheiro de verdade. Eu passava em lugares e ela dizia assim, ao invés do sabão em pó, coloca ovo. E Deus dizia, bota o sabão em pó e bota o ovo. Aquilo que era para ser uma feira pequena, virou uma feira grande. Na minha mente eu dizia, Deus, como é que eu vou pagar o cartão dos outros? Mas quando aquela mulher estava passando, ela disse para mim, minha irmã, eu saí de casa dizendo aos meus filhos, o Deus que eu aceitei vai dar um jeito de providenciar. Levante as suas mãos, o Senhor está dizendo, eu quero usar você. Chegamos no caixa, ela chorava, a ponto da vendedora olhar e perguntar assim, por que essa mulher está chorando? Eu disse, é porque Deus tem abençoado a vida dela. Passei na parte dos lanches. Aí eu falei para ela assim, você vai levar o que para os seus filhos? Ela disse, eu disse que Jesus ia dar coisas a ele. Eu falei, então pega a todinha, pega biscoito recheado e diga para eles, porque agora o que está em cash não é só uma providência, mas a fé deles que está em questão. E diga para eles que quando Jesus dá, ele dá aquilo que é o melhor. Terminei, irmãos, a feira. Eu não tinha dinheiro para embarcar no ônibus, mas os R$5 que o menino tinha dado foi o dinheiro da passagem. Ela não queria nem eu deixar pegar sacolas para ajudar ela. Eu peguei as sacolas, ajudei ela no ponto, embarquei aquela mulher. Nunca mais vi. Tem muitos anos. Mas eu acredito que ela não desistiu da fé, porque ela sabe o Deus que cuida. Resumindo, missionário, como é que tu pagou a feira? Deus providenciou um dinheiro que eu nem esperava, acima do que aquilo que eu precisava pagar. Deus está dizendo, eu estou esperando você ser porco para liberar a bênção sobre. Você precisa liberar. Você precisa liberar. Eu quero convidar aqui à frente todas as pessoas que estão e vieram para a igreja nessa noite cansadas. Talvez você entrou aqui cansado.